Encontraram? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. O texto acima diz assim: o jovem rico. Podemos? Glória a Deus. Se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudará alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dará aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Amém. Pronto. Feche sua Bíblia. Bote ela no seu colinho aí. Você que usou o celular. Isso. Ou agora use essas duas mãos lindas. Glorifique a Ele. Exalte a Ele. Eu quero a sua atenção para cá. Vou tentar resumir essa mensagem. Como eu disse, não era essa a palavra que eu iria pregar. Mas o Senhor mandou eu trocar. E na hora que Ele me deu a ordem para trocar, eu entendi que tem alguém aqui dentro nessa noite que precisa ter uma compreensão sobre salvação. Precisa entender o que deve ser feito para ser salvo. Na verdade, se pegarmos essa palavra, não só alguém que está aqui dentro, mas o mundo aí fora está precisando entender isso. Segunda-feira passada aqui, na nossa campanha, o som estava melhor aqui no altar. Eu fiz uma pergunta para a igreja, estava superlotada, devia ter aqui umas 700 pessoas, e a pergunta foi essa: quem quer ir para o inferno? Acredita que ninguém. Você consegue acreditar uma coisa dessa? Eu fiz essa pergunta 3 vezes, eu falei: gente, vocês não estão me ouvindo, não é possível, eu vou perguntar de novo: quem aqui quer ir para o inferno? E mais uma vez não apareceu ninguém. Aí eu perguntei assim, depois que eu perguntei as 3 vezes quem queria ir para o inferno e não apareceu ninguém, eu falei: agora eu vou fazer uma outra pergunta: quem quer ir para o céu? Vocês acreditam que não ficou nenhum se levantar a mão? Todo mundo levantou a mão. Eu fiquei assustado, falei: gente, todos vocês querem ir para o céu? Fiquei encabulado, sinceramente. Até um menininho, uma criancinha aqui de 5 anos olhou para mim: eu quero ir para o céu. Mas na hora de levantar para ir para o inferno, nem ele queria levantar a mão. E isso é preocupante, é ou não é? É ou não é, igreja? É. Porque queira ou não queira, olhe para mim, queira ou não queira, a humanidade aí fora sabe o que é certo e o que é errado, sim ou não? A humanidade, queira ou não queira, a humanidade aí fora sabe que o céu existe, sabe que o inferno existe, sabe ou não sabe? Sabe. Ainda que eles não leiam Bíblia, ainda que muitos aí não tenham o costume de ler Bíblia, mas eles sabem que o inferno é real, eles sabem que o céu também é real. E sabe como é que eles sabem? Você liga uma televisão hoje, o que você vê no desenho, no filme e na novela é falando sobre céu e inferno. Sim ou não? Sim. É o que mais você encontra hoje quando você vai assistir um filme.
É o bem e o mal, é o inferno, aquelas pessoas que morrem de um jeito terrível. Aí você vê no filme ele sendo levado lá para o inferno e os bichos pegando ele lá no fogo. O inferno é isso, a Bíblia fala que o inferno é um lugar de tormento, é um lugar de fogo. Como também aquele que morre que não faz nada de mal, aí os filmes, as novelas mostram ele lá no céu com umas asinhas parecendo uns anjos, né? Só que não é assim. Os filmes mostram assim. Que aqueles que não são mal, que aqueles que não são ruins, quando morre, vai receber uma asinha e vai lá para o céu. A Bíblia não fala assim, está aqui, ó. Está aqui, ó. A única maneira de herdar a vida eterna está aqui dentro desse ensinamento. O maior desejo desse jovem aqui, ó, era ser salvo. Era ou não era? Era. Ele levou a vida dele inteira cumprindo todos os mandamentos. Mas ele tinha um desejo na alma dele, e o desejo dele era ser salvo. E aí ele tem uma oportunidade de encontrar com o mestre dos mestres, Jesus. E o engraçado na leitura aqui, que a primeira dúvida que ele foi tirar foi sobre o que ele deveria fazer para ser. Foi ou não foi? Foi. Ele poderia ter procurado Jesus e ter dito, Senhor, peraí, eu estou vivendo certo ou estou vivendo errado? Eu tenho que cumprir todos os mandamentos, está tudo bem comigo? Se eu morrer eu vou para o céu? Não. Quando ele encontra Jesus, a pergunta foi, mestre, o que eu farei para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Bem baixinho, Felipe. Olha a pergunta dele para Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele era conhecedor de que o ser humano tem o direito de salvação e o ser humano também está constituído a ser condenado. Ele sabia muito bem disso. É tanto que a pergunta dele foi diretamente sobre a questão do que ele deveria fazer para ser salvo e não ser condenado. Se ele queria saber como deveria fazer para ser salvo, certamente ele não queria ser condenado. Sim ou não? Sim. Aí Jesus olha para ele e responde a pergunta dele dizendo, olha, tu és conhecedor, cumpre todos os mandamentos. E ele pergunta qual? Aí Jesus diz, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, foi citando. Quando Jesus termina de citar o último mandamento, ele olha para o mestre e diz, mestre, espera aí, tudo isso aí eu tenho feito. Tudo isso aí eu tenho cumprido desde a minha infância. Aí Jesus olha para ele, sendo conhecedor de onde? De onde? Jesus sendo conhecedor de onde? Jesus conhece tudo, mas a parte mais profunda do ser humano que Jesus conhece, sabe o que é? O íntimo, o coração. Porque, olhe para mim, por que o coração é tão tremendo, é tão profundo? Os olhos é fundamental. Você não consegue, se você perder sua visão, você vai perder parte da sua vida. Ou melhor, você vai perder o maior privilégio da sua vida. E qual é o maior privilégio da vida? É você poder enxergar, ver a cor verde, ver o Felipe bonitão, gordo, forte. Isso é uma coisa linda. Se eu não tivesse visão, eu não saberia nem como era que era o Felipe. Eu ia pegar nele aqui. Deve ser horroroso. Ou então é bonitão. Ia pegar no braço e... Ui! O cego não tem o privilégio que nós temos através da visão. A visão é fundamental. Os ouvidos é coisa linda, é ou não é? Não é coisa gostosa ouvir, é ou não é? É. Às vezes você está na parada assim, ó, triste, angustiada, e chega um carro, vai passando, começa um louvor, seja ele qual for, daqui a pouco você está. E por quê? Privilégio dos ouvidos. A boca é bom? Que não é o quê? Só que não gosta de comer. Se você não tivesse paladar, nenhuma comida teria gosto na sua boca. Você ia comer e nada teria sentido. E o maior privilégio da boca é isso, é o paladar. É você pegar uma pizza. Quem gosta de pizza aí? Manda um pedaço para mim quando você estiver comendo, tenha dó. É você pegar uma pizza de calabresa, né?
e botar ela na boca assim, chega aquele ketchup dessa aqui, ó, você faz, hoje eu comi uma rabada aqui, mano, não sei porquê, só estão me dando comida forte. Será por quê? Eu não sei porquê. Vou ter que orar por esse povo. Essa semana eu ganhei um saquinho assim de amendoim. Eu falei, o que é que eu quero ver com amendoim? Mas esse negócio não está certo. Hoje me chamaram para almoçar, quando eu chego aqui, rabada. Falei, tem algo errado, eu vou ter que fazer uma oração forte. Olha para cá. Mas o coração é o mais terrível. Sabe por que o coração é o mais terrível? Porque é o coração que leva o ser humano a se apegar com coisas que muitas vezes não tem valor nenhum na vida dele, mas ele tem o poder de fazer aquilo que não tem valor na vida dele se tornar valoroso, maior do que qualquer outra coisa. Quem está me entendendo aí, diga amém. É ou não é? É. O coração, ele é tremendo por isso. Porque ele tem o poder de pegar uma coisa insignificante e fazer ele se tornar valoroso na sua vida, ao ponto de você perder o que é valoroso. Quem está entendendo a palavra? Foi o que aconteceu com esse jovem. Jesus disse para ele assim, ó, quer ser salvo? Cumpre os mandamentos. Aí ele disse para Jesus, todos esses aí eu tenho feito, se for só isso, eu estou salvo então. Jesus olha para ele e diz, espera aí, está te faltando uma coisa. E Jesus vai justamente no que estava aprisionado, aonde? No coração dele. Jesus vai justamente aonde o coração dele estava aprisionado. E aonde o coração dele estava aprisionado? Na sua riqueza. Olha o que Jesus disse para ele, está te faltando uma coisa. E ele pergunta o quê? E Jesus diz para ele, pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres, e olha o que Jesus diz para ele, e eu te darei um tesouro. Jesus mandou ele pegar a riqueza, mas em volta de tudo que ele ia perder, Jesus ia dar a ele um. E o coração dele não deixou ele entender isso. Quando ele ouve isso da boca de Jesus, ele entristece e ele sai, porque a Bíblia diz que ele era um homem muito rico, um jovem muito rico, mas a riqueza dele tirou dele o maior privilégio, o tesouro do céu, a salvação da sua alma, que era o que ele mais almejava. Sabe, eu queria que esse autor aqui, Lucas, não tivesse colocado a questão riqueza, porque quando nós lemos essa palavra e olhamos para essa questão riqueza, nós temos uma visão torta, achamos que só o rico perderão o direito de vida eterna, mas ele usa essa questão riqueza, olhe para mim aqui, ele usa essa questão riqueza, e eu quero fazer você entender que essa questão riqueza, ela não está ligada tão somente a riqueza material, mas ela está ligada à riqueza e sabia que tem muitas pessoas que a sua maior riqueza é a droga? Sabia que tem muitas pessoas que a sua maior riqueza não é o que ele tem materialmente, mas é a maldita bebida, mas é o maldito cigarro, mas é a maldita vida do crime, ao ponto dele não aceitar a troca. Jesus ofereceu uma troca para ele, ofereceu? Ofereceu, igreja? Sim, está lá na leitura, Jesus ofereceu uma troca para ele. Jesus diz, pega o que tu tem, vende, dá aos pobres, e eu vou te dar um tesouro no céu. E ele saiu dali, triste. E eu conheço milhares de pessoas que estão igual àquele jovem, perdendo o direito de vida eterna, negando a troca que Cristo está lhe oferecendo, por causa daquilo que o seu coração está tão apegado de um jeito, que ele prefere não largar aquilo, prefere perder o direito de vida eterna, prefere perder a salvação da alma dele, do que abrir mão daquilo.
Dá para dar um glória? Dá para dar uma salva de palmas para Jesus aí? Agora me ajuda a entregar um recado. Vira para alguém do teu lado. Pergunta para ele qual é a riqueza do teu coração que tem impedido de tu ser salvo. Qual é? Sabe? Ó, para mim, Deus mandou trocar mensagem, porque tem pessoas aqui que precisam entender essa palavra aqui hoje. Sabe o que eu tenho pregado aqui nesses 32 anos? Eu já digo 32 anos, porque nós já entrou no 32º ano desse ministério. Não adianta você frequentar todos os cultos, não falhar um. Não adianta você ofertar, dizimar. Não adianta você fazer voto e ser abençoado nas piores áreas da sua vida, se você perder o direito de vida eterna. De nada valeu a sua caminhada na casa de Deus. Pastor, mas Deus me honrou poderosamente. Eu cheguei na igreja, eu era um miserável. Hoje eu sou uma pessoa próspera, abençoada. De nada vale se você perder a sua salvação. De nada vale se você não conseguiu entender nesse tempo todo que você se tornou um frequentador da casa de Deus, o direito de vida eterna. De nada vale. Mas pastor, então por que Deus me abençoou? Porque Ele não vai contra a Bíblia, Ele não vai contra a palavra dEle. E a palavra dEle diz: achega-te a mim e eu vou me achegar a vós. E quando Deus se achega ao pecador, à pessoa que está necessitada dEle, Deus faz coisas extraordinárias na vida dEle. Mas o objetivo de Deus não é só abençoar. O maior objetivo da palavra é salvar, é dar o direito de salvação. O maior tesouro de vir à casa de Deus é adquirir o direito de vida eterna. Eu tenho pregado isso esses 32 anos aqui, para milhares e milhares de pessoas. Quarta-feira retrasada, hoje não, que eu não atendi aí, mas quarta-feira retrasada, um jovem chegou para mim contando. Ele chegou aqui destruído, arrasado. E ele chegou contando para mim grandes coisas que Deus fez na vida dele. E eu disse para ele: tá maravilhado, glória a Deus, toda a honra dada ao Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: como é que você está com Cristo? Já tomou uma decisão de segui-lo? Ele: pastor, ainda estou meio em dúvida, ainda estou pensando. O que ele esqueceu, e eu lembrei para ele, eu falei: olha, o que muitas pessoas têm esquecido é que hoje você está vivo, mas amanhã você pode não estar. É que a vida é assim: você está vivo aqui e você pode estar morto ali daqui a pouco. E se você perder a oportunidade que Deus tem lhe dado de adquirir o maior tesouro no céu, que é a salvação da sua alma, você está perdendo tudo na sua vida. Porque todo bem, ou todo material, sabe por que Jesus oferece uma troca para ele? E ele não conseguiu entender. Jesus estava tentando fazer ele entender que todo bem material que ele adquiria, que ele tinha, não valia nada na vida dele. Por que não valia nada? Por quê? Porque se ele morresse, ele não ia levar nada. Sabe qual é a maior importância da vida eterna? É que quando você morre, você não leva nada dessa terra, mas você adquire um direito de morar eternamente na glória com Jesus. Você adquire o direito de vida eterna. Você não leva carro, você não leva casa, você não leva dinheiro que está na poupança, você não leva nenhum bem que você ganhou dessa terra. Mas quando você desce, o seu corpo desce a sua sepultura e o seu espírito sobe, lá você adquire o direito de estar eternamente com Cristo. Aquele jovem não entendeu, por isso ele saiu triste. E se você pegar a passagem, o discípulo não fala mais, o apóstolo não fala mais nele. A história dele morre ali.
Não se vê mais ninguém mais se encontrou com ele. Não se vê mais ninguém falar do jovem rico que tinha o maior desejo de ser salvo. Entenda essa palavra que hoje você está aqui dentro, que talvez ainda não entendeu isso, não entendeu que salvação existe, condenação existe, e o único meio de ser salvo é abrindo mão daquela riqueza falsa que está aprisionada no teu coração e seguindo Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Jesus ensinou isso para aquele jovem e ele abriu mão por causa do que estava preso no seu coração. Ele preferiu deixar de lado o desejo de vida eterna, o direito de vida eterna, para viver aprisionado aos desejos de seu coração, às riquezas do seu coração. Mas hoje, eu espero que se você que está aqui, e que Deus o trouxe aqui, e me mandou mudar a mensagem para falar sobre vida eterna, hoje eu espero que você entenda, o Senhor mandou mudar a mensagem, porque Ele quer fazer você entender isso. Abra mão da riqueza, seja ela qual for que está em teu coração, e adquira a salvação da sua alma, enquanto você pode. É para Ele, é para Ele. Vira para a pessoa do lado, fala para ele qual é a tua riqueza. Talvez ele pode virar aí e dizer: eu não tenho dinheiro nenhum, minha poupança está zero, estou desempregado. Mas eu não estou falando de uma riqueza material, ou física, ou financeira. Eu estou falando de riquezas malignas, que tem conseguido fazer nossos corações se aprisionar nela, ao ponto de nós deixar de lado o direito de vida eterna, ao ponto de nós perdermos o prazer de ser salvo, e continuarmos vivendo como muitos estão vivendo, achando que é conforme muitos estão ensinando aí: eu já tenho um Deus aqui, eu não sou uma pessoa mal, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo todo mundo, se eu morrer eu vou para o céu. Não é assim. Leia a Bíblia e você vai ver que a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que só herdarão o céu aquele que pecou, nasceu, cresceu, pecou e confessou Jesus como Salvador da sua vida. Lembra dos 2 ladrões que foram pregados na cruz? Por que que só um foi salvo e o outro foi condenado? Por que que só um adquiriu vida eterna e o outro adquiriu condenação? Porque um reconheceu Jesus como Salvador, o outro não. O outro, seu coração estava tão apegado ao pecado, tão preso à vida de crime que ele vivia, que ele olha para Jesus e ele não reconhece Jesus como seu Salvador. Mas o outro não, o outro olhou e disse: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. E quando ele pratica esse ato de confissão, dizendo para o seu amigo: tu não temes nem a Deus, nós estamos aqui porque nossos pecados nos colocou aqui, mas esse não, esse é justo. Olha o ato de reconhecimento. Ele diz: esse é justo. E após ele dizer esse é justo, ele olha para Jesus e diz: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. E sabe o que Jesus oferece a ele depois do ato de confissão? Jesus oferece vida eterna a ele. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas pastor Paulo Miranda, como é que Jesus oferece vida eterna para ele, se ele estava pregado na cruz? Jesus sabia que ele não tinha como descer dali, que ele morreria ali, e após a morte, o seu corpo seria sepultado, mas o seu espírito herdaria a vida eterna. Por isso Jesus disse a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Escute, já vou findar, já fechei minha Bíblia. Eu não sei quem é você, ele não me falou ainda. Mas seja quem for você, ele te trouxe aqui hoje para te dizer o seguinte, para te fazer entender o seguinte: a porta da salvação está aberta para você. O que cabe a ele, sabe o que é? Abrir a porta. O resto cabe a você.
É você que tem que fazer o que aquele ladrão fez, reconhecê-lo, confessá-lo, e aí ele te dará o direito de vida eterna. É verdade que talvez o diabo vai dizer aí na tua mente, talvez o inimigo vai falar aí na tua mente, dizer, mas tu não é capaz. Tu está preso na droga, tu está preso na bebida, tu está preso no adultério, tu está preso na prostituição, tu está preso na vida de crime. Mas Jesus, olhando para uma multidão cheia de situações críticas, sabe o que ele diz? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim do jeito que vocês estão, e eu vou aliviar a vossa alma. O diabo não vai querer que você reconheça Cristo na situação que você está, por isso, porque ele sabe que se você reconhecer Cristo na situação em que você está, ele vai te aceitar do jeito em que você está, cheia de erros, cheias de falhas, cheias de defeito, cheias de problema, cheios de espinho, cheios de manias erradas, cheios de droga, de bebida, cheios de vício. Ele vai te aceitar. O diabo sabe que ele não vai te rejeitar. O diabo sabe que ele vai te aceitar do jeito que você está. Sabe por que ele vai te aceitar do jeito que você está? Porque ele é mestre em purificar, aleluia. Ele é mestre em limpar, aleluia. Ele é mestre em lavar corações. Ele é mestre em ensinar vida nova para as pessoas. Então vou encerrar lhe dando o último conselho para você que está aqui, talvez desviado, ou talvez nunca tomou uma decisão de confessar Cristo como seu Salvador. Meu último conselho é esse, não deixe para amanhã. O amanhã pode ser tarde para você. Segunda-feira passada, quando terminou o culto, eu estava aqui orando pelas pessoas, e um jovem com a sua namorada veio em minha direção, e ele estava com a muleta na mão esquerda. Eu sou muito brincalhão. Olhei para ele e falei: filhão, o que foi isso aí, cara? Ele disse para mim: em 2019 eu tive aqui num culto segunda-feira com a minha namorada, e Deus usou o Senhor dizendo: eu vou te dar um livramento de morte, para que tu saiba que eu sou Deus na tua vida. E eu levei 6 tiros nessa região. Ele mostrou, levei 6 tiros, e os 6 tiros era para me tirar a vida, e eu estou aqui vivo para a honra e glória do nome de Jesus. E eu perguntei para ele, eu vou direto, eu não faço curvinha. Eu perguntei para ele, mas reconheceu que Deus é Deus na tua vida? Ele disse: para a honra e glória do nome de Jesus, eu hoje estou servindo ao Senhor como meu Salvador. Eu hoje estou servindo ao Senhor como meu Salvador. Então espere, que eu quero que você entenda com isso. Não espere chegar a um nível tão baixo para você reconhecer que você é merecedor de vida eterna. Venha como está. Ele está de braço aberto hoje para te receber, amém? Louve ao Senhor com as palmas. Isso. Fique em pé, fique em pé. Vamos mudar um pouco o ritmo aqui hoje do culto. Levanta aí a tua oferta, levanta o teu voto, aquele voto que você trouxe para ajudar na casa de Deus. Prepara o hino aí, Fabiana, rápido. Levanta a tua oferta, levanta teu voto. Pastor, não tenho nada. Levanta a mão vazia, não tem vergonha de Deus não. Deus conhece a sua vida, Deus sabe se você tem, se você não tem, se você está precisando. Isso, oremos. Querido Deus e Pai, Jesus de Nazaré, quero apresentar a Ti a vida do Teu povo, na área financeira, que o Senhor venha prover em tudo que eles estão precisando, Pai. Venha determinar graça, bênção do céu, venha quebrar os grilhões, as muralhas, e honrá-lo em todas as áreas, em nome de Jesus, amém. Senta um pouquinho, os obreiros vão passar aí.